Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus esteja em nossos corações e, principalmente neste momento, onde iniciamos o nosso estudo, os bons espíritos também possam visitar os nossos lares, trazendo a paz, a tranquilidade, trazendo a saúde tão importante que é a nossa saúde mental, que vai de alguma forma trabalhar também o nosso equilíbrio físico. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento a mais um capítulo. Vamos iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, que tem o título de O Bônus Hora. Eu acho que todos já ouvimos falar sobre esse, que não é uma recompensa financeira, né? Mas de alguma forma um, uma recompensa em cima dos nossos trabalhos, do que nós dedicamos de, de esforço próprio aos demais que convivem conosco. Sem dar spoiler, mas de alguma maneira passando um pouquinho do que vamos falar, será um tema razoavelmente polêmico, porque vamos mexer de, de maneira superficial com o assunto economia. E quando falamos sobre economia, de alguma forma mexemos num certo vespeiro, porque o mundo está muito polarizado, né? Mas eu acho que, acompanhado do Livro dos Espíritos, dos ensinamentos dos nossos queridos amigos do plano espiritual, vai ser mais fácil conduzir o estudo. Vamos dar uma olhadinha para ver quem está aqui conosco. Tiago Sales, tudo bom, Tiago? Lembra que uma vez a gente conversou sobre conservadorismo? Hoje vamos atacar na área econômica e um dia, se você quiser, junto do nosso amigo Matheus, fico à disposição para conversar com vocês e trazer, de repente, uma visão diferenciada do tema, tá? Essa visão mais liberal da economia. Socorro, boa noite, Socorro. Um grande beijo para seu Carlos. Espero que vocês estejam muito bem. A vovó Maria Terezinha, tudo bom? Espero que você esteja muito bem também. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Espero que a sua família esteja ótima. Um abraço para o meu amiguinho Pedro. Andréia, muito boa noite. Elizabeth Marques, boa noite. Oi, Silvia, muito boa noite para você. Lúcia Regina, boa noite. Néia Viana, muito boa noite. E as pessoas vão chegando devagarzinho e vão completando o nosso espaço virtual. Então, que bom, Patrícia. Então, vocês sabem que eu sempre faço uma introdução em relação ao tema proposto, né? Então, aqui é o nosso tema, o Bônus Hora, capítulo 22. Semana passada a gente falou um pouco sobre as questões relacionadas ao inconsciente, porque era aquela recordação de que a mãe de Lísias estava comentando com o André Luiz, né? Sobre as lembranças de vidas passadas, então falamos. E aí ela já tinha iniciado um pouco o assunto de propriedade privada, que ela mora numa casinha. E aí eu falei que não, vamos deixar esse ponto para semana que vem, já que o assunto hoje é bônus hora, a gente faz um apanhado geral desse tema mais econômico. E assim, eu vou trazer para a gente, a nossa introdução, uma visão que os espíritos apresentaram a Kardec em 1857
sobre o ponto chamado igualdade, e a partir daí a gente vai aprofundando um pouquinho, tá? Lembrando que no final do livro A Caminho da Luz, a nosso estudo do último livro que nós fizemos aqui, se eu não me engano foi o penúltimo capítulo, a gente abordou um pouquinho esse tema também, que Emmanuel falou sobre socialismo, falou sobre comunismo, então a gente entrou um pouquinho e a gente vai trazer novamente essa instrução do Espírito, justamente para ambientar aqui a nossa introdução. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui para... Pronto. Kardec pergunta, em 1857, tá? Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí os espíritos respondem, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Lembrando que Marx escreve o Manifesto Comunista em 1848, 9 anos antes do Livro dos Espíritos. Então Kardec, por ser um homem muito antenado, e aí vem um mérito enorme de Kardec, ele tinha essas informações todas e ele repassava para os espíritos. E os espíritos respondem a respeito da igualdade ser o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Isso é muito importante, pessoal. Combater o egoísmo e não as desigualdades. Mas como assim, Leco? Ele está falando que desigualdade é algo positivo? E isso é um ponto que é muito sensível, que a gente precisa entender. Se igualdade não é o ideal, desigualdade seria, por um acaso, algo bom para a sociedade? Então, a gente vai ficar com essa pergunta a respeito das questões de desigualdade, se são positivas para a sociedade. E agora a gente vai entrar num outro tema, né? Um outro tema não, uma outra visão, aí como eu digo, uma visão mais econômica, para tentarmos entender qual o grande benefício de sermos diferentes, tá? De haver desigualdades na sociedade. São 3 regrinhas básicas da economia que eu trouxe. Primeiro, a igualdade gera ineficiência. Segundo, pessoas são movidas a incentivos. E o terceiro, economia não é um jogo de soma zero. Como assim? Eu não entendi, Léo. Vamos lá. Vamos pegar uma ideia assim, que às vezes você já deve ter recebido isso pela internet, mas vai exemplificar bem esse ponto, desses 3 pontinhos que nós citamos aqui. Somos professores e temos uma turma e que todo ano damos a mesma matéria, né? O mesmo cursinho para essa turma. Geralmente a média é 7 da turma. Então a gente vai dividir. São 100 alunos, 50 alunos sempre tiram 10 e os outros 50 sempre tiram 4. Somando 10 com 4, 14 divididos por 2, vai dar 7. Então a média da turma, todo ano, gira em torno de 7. E aí eu vou fazer uma experiência que de alguma forma vai colocar essa questão de igualdade dentro da avaliação. Terminada a correção de provas, deu de novo. 50 alunos tiraram 10 e os outros 50 tiraram 4. Média 7. Perfeito. Eu apresentei para todo mundo. Olha, pessoal, a média da turma é 7. Vocês vão receber no boletim de vocês todos
nota 7. O primeiro a levantar a mão é o aluno que estudou, que tirou 10 e falou assim, peraí, professor. Eu acertei a prova toda, por que a minha nota vai ser 7? Não, porque nós somos agora um grupo igual. Você tirou 10, mas o seu colega aqui tirou 4. Então, 10 mais 4, 14, dividido por 2, 7. Você vai ficar com 7 e ele vai ficar com 7. Eu quero que todo mundo tenha a mesma nota aqui. Nós somos uma família. Ah, legal, perfeito. Entendi. Segundo bimestre. 50% da turma que estudava bastante, que ia para aula, falou assim, pô, peraí. Eu não vou mais estudar tanto. Eu vou começar agora a estudar menos, porque minha nota vai ser menor mesmo. E os outros 50% que estudavam bem pouquinho e tiravam nota 4, falavam assim, eu não vou estudar nada, porque olha só, para mim agora tá uma beleza. Se era 4, agora minha nota é 7, eu vou fazer menos esforço ainda. Segundo bimestre, a média da turma, que era 7, já caiu para 5. No terceiro bimestre, média que era 5, já caiu para 3. Resumindo, foi todo mundo reprovado em cima disso. Por quê? Porque igualdade gera ineficiência. Quando nós tratamos pessoas desiguais de uma forma igual, isso se reflete na eficiência. Aquele que estudava e tinha sempre uma nota alta, ele vai deixar de estudar porque ele sabe que a nota dele não depende mais dele. A nota dele agora depende de um somatório geral. E se o colega dele não estudou nada, a nota dele, que era 10, vai cair para 7, vai cair para 5. Gera ineficiência à igualdade. E por que isso? Porque as pessoas são movidas a incentivos. Todos nós somos movidos a incentivos. Se eu estudo muito, se eu trabalho muito, eu espero o quê? Algo maior, algo melhor. Então eu sou movido a essa resposta, a esse incentivo. E se, por exemplo, na turma eu começo a faltar muito e o professor começa a tirar meu ponto, eu falo, opa, peraí. Eu vou parar de faltar. Porque é um incentivo negativo, eu estou sendo punido. Então todos nós, de alguma maneira, reagimos aos incentivos positivos ou às punições. E o terceiro ponto, que a economia não é um jogo de soma zero. Não é porque alguém tirou 10 que o outro vai ter que tirar 0 ou menos 10. Não é porque o meu amigo ele ganha 1 milhão que eu vou ter que dever 1 milhão. Não é assim que a economia funciona. Isso já foi provado diversas vezes, que não é desta maneira que a economia funciona. Tá? E aí, dentro desses conceitos básicos, né, de incêndio, daqui a pouco a gente vai ver tudo isso no livro Nosso Lar e tentar compreender esses valores que vão se aplicar lá. E aí, o que eu vou fazer? Espera aí que nós caímos. Vou tentar mudar aqui. Cair rapidinho, vamos voltar. Um minutinho, pessoal, que a gente já vai voltar aqui, tá? Acho que voltamos, né, pessoal? A gente tinha dado uma caída, mas eu acho que voltamos. Voltamos. Voltamos, né? Eu acho que voltamos. Deixa eu fazer um teste aqui. Voltamos? O que vocês estão vendo aí? Eu acho que nós voltamos. Então, vamos pegar esse terceiro ponto aqui, que eu acho que vai explicar ainda um pouquinho mais o que nós estamos falando.
Se a visão de Adam Smith, tá? Ele é anterior a Kardec, foi um filósofo e economista escocês e é o pai da economia moderna, considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. E ele falava sobre a ideia dos vícios privados que promovem benefícios públicos, tá? Vícios privados que promovem benefícios públicos. O que significa isso? O que significa isso? Vícios privados promovendo benefícios públicos. É quando alguém, por exemplo, é muito ambicioso e ele vai lá querer ter muito dinheiro, muito sucesso, e que para ele é até ruim, mas que de alguma forma isso vai ser revertido para a sociedade de maneira extremamente positiva. O exemplo que eu gosto de dar, quando a gente fala sobre vícios privados e benefícios públicos, são as indústrias farmacêuticas. Vamos imaginar, por exemplo, uma indústria farmacêutica que depois da indústria bélica é o setor que tem a maior taxa de retorno, né? Maior lucro. E quantas vezes a gente pensa assim, poxa, não poderia ter um lucro muito menor para você ter mais remédios para a população? Lógico que sim. E a gente tem que trabalhar para combater o quê? O egoísmo, né? Como os espíritos dizem. Mas, ao mesmo tempo, no início, eles vão criar um remédio que vai combater um certo câncer específico. E esse remédio é caríssimo. E poucas pessoas vão ter acesso a essa droga. Mas passa o tempo, quebra de patente, a droga vai ficando cada vez mais barata e a sociedade inteira como um todo vai ganhar com isso. Vocês estão entendendo que vícios privados, algumas empresas, algumas pessoas vão ser muito gananciosas e que parece que é ruim para todo mundo, mas daqui a pouco isso vai se reverter num benefício público, porque vai chegar até a gente uma invenção, o resultado dessa invenção, o resultado de um novo remédio, acaba chegando. Então nós não temos que combater esse tipo de comportamento em si. Temos que combater o egoísmo. Sempre. Eu quero destruir o empresário, eu quero destruir a meritocracia, tem que ser todo mundo igual. Para quê? Para todo mundo perder? O que me incomoda ter alguém que é multibilionário, que tem iates, helicópteros, se esse dinheiro não é através da corrupção, de alguma maneira existe pagamento de imposto. Quando é empresário, existem gerações enormes de emprego, de riqueza. É isso que a gente tem que se preocupar. Que de alguma maneira a sociedade como um todo suba. Se ele está muito lá em cima, na frente, não muda nada para a gente. O que nos importa, se ele está muito lá na frente, o que nos importa é, isso vai chegar para a população em geral e todos nós vamos sair melhores? Então vamos ver o que os espíritos falam a respeito disso. E eles falam a respeito disso. Livro dos Espíritos, questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Por isso que nós temos que combater sempre esses dois. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além de gozo dos bens terrenos, proporciona uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então nós temos que ver que esses vícios, vou voltar aqui, vícios privados promovem benefícios públicos. Vamos combater o quê?
o egoísmo, sempre o egoísmo, e não combater as pessoas que vão empreender, que são gananciosas em si, porque de alguma maneira a sociedade como um todo vai chegar, vai lucrar, vai ganhar com essas novas invenções, com essas novas conquistas intelectuais e científicas. Perfeito? Então eu acho que podemos, a partir desse ponto, iniciar a leitura do livro, no nosso lar, e eu acho que a compreensão vai ser um pouquinho melhor. Vamos lá. O bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Isso já é interessante, né? O básico, todos possuem. Então, algum lugar nós vamos ter para morar, alguma coisa nós vamos ter para nos alimentarmos. Esse básico é garantido para todos. Ante meu gesto silencioso, de espanto acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Olha a questão da meritocracia, as pessoas reagindo a incentivos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria, propriedade privada, um dos grandes pontos básicos do liberalismo. A gente já falou aqui sobre John Locke, né? Dizendo que o ser humano ele não nasce nem bom nem mal e precisam ter algumas garantias. E uma das garantias é a propriedade privada, liberdade, direito à vida. Então a gente está falando sobre isso. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida. Mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Então, de acordo com o nosso esforço pessoal, individual, vamos ter algum tipo de resposta diferenciada. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Isso não é nenhuma cópia do capitalismo cruel, não. É simplesmente uma resposta às necessidades humanas. Nosso lar está muito próximo daqui da Terra. Então você tem que ter um tratamento que, de alguma maneira, vai impulsionar, vai incentivar o indivíduo, o espírito, né, o ser pensante, a tentar mais, buscar mais, querer mais. A gente não vai sair da Terra para a plenitude de uma hora para outra. Nós precisamos desses incentivos. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 horas que o dia constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. A gente deve lembrar que, se eu não me engano, no capítulo passado ou no retrasado,
Ela disse que trabalhar com criança, a remuneração é duplicada. O que é isso? Incentivo. Se é mais penoso, se exige mais sacrifício pessoal, nada mais justo de que haja um acréscimo na remuneração. Ninguém está reinventando a roda. É assim que as coisas funcionam, ainda num mundo mais próximo à materialidade. A gente não está falando dos mundos perfeitos, onde cada um vai trabalhar sem esperar realmente nada em troca. Nós estamos falando de seres ainda muito próximos da gente. Se Deus quiser, nós vamos para lá e vamos compreender exatamente esses pontos. Você, olha, quanto mais eu trabalhar, mais eu ajudar, mais eu vou aprender. Mais eu vou, de alguma maneira, ter meu bônus hora para ter minha casa própria. É assim que a ordem funciona em nosso lar. Mundos melhores? Provavelmente não vai ser assim. Mas aí já é especulação nossa. O que nós temos contato é essa realidade. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia. Não só na administração, como também na obediência. Isso é interessante, né? Quando ela fala... Deixa eu só dar uma olhadinha. Ok. Não só na administração, como também na obediência. O que significa? Não só na chefia, como também naqueles que obedecem. Você tem um chefe e os funcionários. Todos têm esse mesmo padrão. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia. Tipo, o chefe vai estar coordenando com um trabalho mais complicado, vai ganhar 8 bônus horas por dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que a do segundo? Aí olha a visão de André Luiz, já bem aqui ainda focado nos problemas da Terra. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, e aí a gente vê que nós não estamos mais na Terra, porque entra o conceito de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Aí você vê que nosso lar já está tentando transformar a nossa visão aqui em, de alguma maneira, numa visão mais espiritualizada da natureza do trabalho, do sacrifício pessoal. É isso que nós temos que focar. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Olha como essa análise é muito mais ampla, né? Quantas vezes as pessoas estão lá 8 horas no escritório, mas não estão fazendo nada, estão no WhatsApp, estão brincando. Por quê? Porque não estão realmente no sacrifício pessoal. Então a análise da Terra é muito complicada. Quando está analisando o nosso lar, todo mundo está focado num trabalho, num bem comum. E aí fica muito mais fácil você, de alguma maneira, fixar um valor de remuneração, porque ali é doação pessoal.
fazer isso na Terra, qual seria o grande problema de trazer essa perspectiva do nosso lar para a Terra? Ineficiência. Se todo mundo ganha a mesma coisa aqui, de alguma maneira, vai dizer, ó, peraí, eu estou trabalhando que nem um louco. O cara aqui do meu lado não está fazendo nada, está no WhatsApp e ganha a mesma coisa que eu. Peraí, eu não vou fazer nada. Vocês acham que no nosso lar, o funcionário trabalhando lá no aeróbus, o motorista, vai estar fazendo corpo mole, indo devagarzinho para trabalhar menos, parando? Não tá. Tá todo mundo com sacrifício pessoal. Então, assim, é muito mais fácil você trabalhar remuneração. Aqui na Terra é muito mais complicado. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhe assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Como realmente nosso lar é diferente, né? A análise é baseada em valores morais, em sacrifício pessoal. Assim, podemos, de alguma forma, trabalhar de maneira muito mais focada em equidade. Eu não vou dizer igualdade, é diferente. Em equidade. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo minha sede de instrução, a interlocutora continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade, dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, reparem bem, transição, saindo do comportamento mais material para um comportamento mais espiritualizado, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime, a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar o bônus horas conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem do tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. O que ela está dizendo aqui? Isso eu acho que é o mais importante da gente entender hoje. Que ok, eu posso ter trabalhado, eu posso conseguir lá a minha casa, a minha tão sonhada casa própria em nosso lar. Posso? Mas isso é o que menos importa. O que mais importa é se eu dediquei aí 6.000 horas de trabalho, é que eu aprendi 6.000 horas de lições. Lições importantes. Isso sim é o grande retorno dessa nossa conquista individual. E ninguém vai receber isso por mim. Por quê? Eu aprendi. Está dentro de mim. Eu posso tentar passar para os outros, replicar, ok. Mas fui eu que me dediquei 6.000 horas estudando, trabalhando. Isso é conquista individual. Isso é meritocracia. Estão entendendo o alcance do estímulo? O quanto que nós vamos ganhar quando dedicarmos o nosso trabalho, né, o nosso tempo ao estudo, ao amor, à caridade? É conquista nossa. É individual. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito
inalienável do trabalhador fiel. Conta-se por milhares as pessoas favorecidas no nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lisa sorriu e observou: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquios portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro da economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual, durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa, antes que pudesse emitir qualquer observação. A senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. E semana que vem, vamos saber ouvir um outro capítulo bem interessante, que de alguma forma vai nos iluminar, vai nos esclarecer diversos pontos. Pessoal, espero que vocês tenham, de alguma maneira, entendido o valor da nossa dedicação pessoal e desses ganhos que acontecem em nosso lar. Muitas das vezes a gente fica muito preocupado, né? E aí, já pararam para pensar? Olha só, Dona Laura tinha lá o apartamentinho dela, a casa dela, e ela tinha juntado 3.000 bônus horas. Quando ela terminou, dizendo que ela vai reencarnar, e esses 3.000 horas, esse dinheiro, volta para a cidade. Ela não fica não guarda num cofrinho, não, quando desencarnar eu pego isso de volta, não. O que ela leva com ela? Todo o aprendizado dessas 3.000 horas de dedicação. Esse é o verdadeiro ganho no plano espiritual, no mundo. E é isso que nós temos que, de alguma forma, aqui na Terra, batalhar. Por isso que os espíritos são categóricos em dizer o quê? Nós temos que acabar com o orgulho, com a vaidade, com a inveja. Esses são os valores que precisamos destruir dentro de nós. Acho que o mais importante, a lição mais importante de hoje é a gente entender o perigo que é o nosso orgulho. Tá? Então, que de alguma forma possamos hoje sair aqui, não concordei com quase nada que você falou, não há problema nenhum. Nós temos que ficar unidos em nome de um ideal. Lutar contra as nossas vaidades pessoais e principalmente, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Essas são as chagas que a humanidade precisa vencer. O resto é bobagem. O resto a gente não tem que tentar destruir em lugar nenhum. Olhar para dentro de cada um. Perfeito? Vamos fazer a nossa prece?
Estamos na hora da nossa prece. Deixa eu botar uma aguinha aqui. Lembra que o Albertinho sempre nos orienta a pegar um copo d'água para justamente os bons espíritos ajudarem no refazimento das nossas intenções, das nossas boas intenções, dos nossos bons propósitos, que é isso que precisamos. Estar sempre abertos, com a alma tentando perceber os bons conselhos dos nossos amigos da espiritualidade. Vamos encerrar então. Vamos, como de costume, fechar os nossos olhos e lembrar que existe um médico que está sempre nos buscando. Esse médico, sabemos exatamente o seu nome. É Jesus. Quantos hospitais, quantas pessoas nesse momento sofrem, quantos espíritos se sentem abandonados à própria sorte. E lembrando de Paulo de Tarso, que nada possuía após a sua conversão a caminho de Damasco. Não tinha ouro nem prata, mas, de alguma forma, ele pôde servir como jamais nenhum detentor das maiores fortunas do mundo pôde servir. Porque a saúde física e mental não estará jamais vinculada às riquezas efêmeras da terra. Que possamos compreender que o verdadeiro amor está circulando de coração para coração. E esse salto desse sentimento chama-se caridade, que é o amor em movimento. E quanto mais doarmos esse amor, mais ele estará em nossos corações. Esqueçamos as grandes fortunas, as conquistas, mais uma vez dizendo efêmeras, e busquemos sempre a transformação verdadeira, aquela que nos apresentará a fortuna verdadeira, que é a felicidade que o Cristo nos oferece diariamente. Mestre amado, esteja em nossos corações, hoje e sempre, e que todos aqueles que gemem e sofrem possam, de alguma maneira, receber de Ti a calma necessária e a certeza de que dias melhores virão. Muito obrigado, Senhor. Pessoal, muito obrigado. Que de alguma maneira possamos servir em nome desse mestre que nos pede tão pouco. E se lembrarmos de alguém que está afastado da casa espírita, que necessita de um amparo, de uma ligação, apenas uma mensagem de conforto no WhatsApp, não esperemos, mandemos imediatamente. Às vezes, essa pequena busca, esse pequeno contato que tentamos restabelecer já é o suficiente para tirar a pessoa de uma crise, de um sofrimento, de uma ideia suicida. Façamos a nossa parte. Tentemos levar
o mais distante possível esse presente que Deus nos deu, que é a tecnologia, que é a comunicação, e levar, através desse meio, a boa nova, a ajuda, o consolo, a amizade. Fiquem com Jesus, que os bons espíritos possam nos abençoar, e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.